Irmãos, abre a palavra de Deus para nós ler um versículo, irmãos, da palavra de Deus. Graças a Deus, no livro de Mateus, irmãos. Vamos ler aqui um versículo da palavra do Senhor. Todos sejam bem-vindos, irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 17 e versículo 21, irmãos. Nós vamos ler aqui um versículo da palavra. Aí vamos orar pela campanha do meus projetos, minha família na mão de Deus, e o Senhor tem muita vitória. Quem crê que Deus tem muita vitória aqui hoje? Agradecemos a presença de todos os irmãos, de todas as irmãs. Todos sejam bem-vindos. Mateus 17, 21. Quem já encontrou, fala amém. Vamos ler. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração, pelo jejum. Pode sentar, irmão, daqui a pouco vamos orar. Irmão, lendo a palavra de Deus, irmão, Mateus 17, do versículo 18. Muitas vezes nós lemos e é falta de a gente prestar atenção, irmãos. Foi levado um jovem para os discípulos. Este jovem, irmão, Satanás jogava ele na água e no fogo. Na água e no fogo, irmãos. O inimigo tentou matar ele. E os discípulos que pregavam a palavra de Deus, que andavam com Jesus, estava faltando o quê? Jejum e oração. Por muitas vezes, irmão, o Senhor ia orar, o Senhor constantemente jejum. Jesus deixou um exemplo para nós em Mateus 4. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, irmãos. Ah, pastor, mas Jesus venceu o diabo com o poder da palavra. Mas ele estava em jejum. Quem está compreendendo precisa ter jejum, irmãos. Ter oração. Porque pela palavra, se você ler a Bíblia, o diabo conhece toda a Bíblia. Mas não obedece e chega a estremecer. Então não é só conhecer a palavra. Aí o pai levou o menino para os discípulos, o discípulo não conseguiu expulsar o demônio, irmãos. Não conseguiu expulsar. Quem está compreendendo? Não conseguiu curar. Aonde que estava a falha? A falha estava em Deus, estava em Jesus, estava no menino, estava no pai do menino? Não. O que estava faltando? Oração e jejum. Oração e jejum, irmãos. Hoje tem pessoas que entram oprimidas na igreja e saem oprimidas, irmãos. Tem pessoas que entram doentes, saem doentes. Mas pastor, a igreja dos amores, a igreja pentecostal, a igreja de oração. A igreja que orava. Mas hoje, a igreja não está orando mais como orava e jejuando mais como jejuma. Tá, irmão? Está faltando oração e jejum. Quem crê, levante sua mão. Ó, os discípulos andavam com Jesus. Os homens eram fiados na palavra, irmãos. Ali tinha pessoas até doutorado, irmãos. E não conseguiu. Esses demôniozinhos pequenos, irmão, eles saem. Mas, irmão, príncipe de demônios, legião de demônios, irmãos. Presta atenção. Só sai com muita jejum e oração. Casta de demônios. Mas, pastor, eu vim aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo, irmãos? Aí, o pai chegou até Jesus e falou, ó, levei para os discípulos, o discípulo não pôde curar. E nem pôde expulsar. Sabe o que os discípulos falavam para o demônio? Sai. Satanás falava, não sai. O diabo falava assim para eles, irmãos. Hoje tem pessoas, irmãos, que pregam a palavra de Deus. Tem pessoas que estão jejuando muito pouco, orando muito pouco. Crescendo só em letra, estudo. Irmão, quero dizer, para não enfrentar o diabo, irmãos, é com muito jejum e oração, poder de Deus e santificação, quem crê dá glória a Deus. Só letra, irmãos, só conhecimento não vai, irmãos, vencer o diabo. Porque ele, o Satanás, ele tem mais conhecimento que nós. Quem está compreendendo? Aí já vi pessoas também, ora para mim, pastor, que eu não estou conseguindo prosperar, pastor, e olha, estou numa luta, e a pessoa ora, e a pessoa fica sempre pedindo oração, irmãos.
O que essas pessoas têm que fazer? Eles têm que ensinar para elas que tem um demônio. Só tem um também, que não sai com jejum e oração. Mas que isso, pastor? Você prega que tem que expulsar a legião? Sim. Mas tem um demônio que ele não sai com oração e jejum. Aí a pessoa pede, ora para Deus me prosperar, ora para Deus me prosperar. Aí a pessoa consegue um emprego e não dá o dízimo. Uma bênção financeira e não dá o dízimo. Daqui a pouco, tem um demônio que ele é repreendido, irmãos. Não é o fato de você ficar desempregado, qualquer um de nós ficamos. Mas tem pessoa que tem um devorador lutando. Aí você tem que saber, com esse devorador, ele é repreendido através do dízimo. Malaquias 3, o 10 e o 11. E aqui agora chegou, irmãos, o pai do menino falou, os discípulos não pôde expulsar, não pôde curar, não pôde, não conseguiu. Jesus olhou para aquele pai do menino, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Trazei o menino. Trazer o menino. Mas Jesus, irmão, vivia em oração e em jejum. Muitas vezes Jesus chegava, seus discípulos estavam cochilando, dormindo. Jesus falou, nem uma hora poder velar comigo? Trouxe o menino, sai. O menino ficou curado. O inimigo jogava na água e no fogo. Na água e no fogo, para matar o menino. Aí Jesus falou, sai. O inimigo saiu. O menino ficou curado. O que nós aprendemos também na Bíblia, que tem enfermidade, que é maligna. O demônio que coloca. Tem enfermidade que é da natureza. Se você abrir a palavra de Deus, Lucas 11, do 11 até o 13, tinha uma mulher que andava curvada 18 anos, assim, 18 anos. Não podia endireitar. Jesus vendo ela, pôs as mãos, espírito da enfermidade, que era demônio, sai. A mulher se endireitou. Então precisa de algo, irmão, espiritual para combater algo espiritual do mal. Precisa de muita unção de Deus, jejum e oração. Jesus falou para o menino, está liberto, sai. Pronto, o demônio saiu, era casta de demônios. Saiu a enfermidade. E o menino ficou bom. Daí, em particular, que Jesus não discrimina ninguém, não faz ninguém passar vergonha, quem está compreendendo. Em particular, os discípulos vão aproximar de Jesus. Senhor, por que nós não conseguimos? Irmão, precisavam os discípulos fazer essa pergunta, irmãos? Senhor, por que nós não conseguimos? Está faltando oração e jejum. Então, o Senhor falou assim para eles, olha, esta casta de demônio não se expulsa se não for com muita oração e jejum. Tem que ter obediência, santificação, mas tem que ter muito jejum e oração, irmãos. Quem crê, levante sua mão. Ó, esta casta de demônio não se expulsa se não for com muita oração e jejum. Primeiro, as pessoas da primeira parte começavam a cantar, os demônios já caíam. Mas você vê o pregador entrando pelo corredor da igreja, o demônio caía, paralítico andava. O que está faltando hoje? Mais jejum, oração e santificação, é isso. Quem crê, dá glória a Deus. O que Jesus está falando para os discípulos? Esta casta aí de demônio, com muita oração e jejum, estava faltando oração e jejum. Estava faltando o quê, irmãos? Busca. E as pessoas agora querem comparar. Né, que a igreja de outrora já era, né, irmãos? Já passou, a igreja de agora não é a igreja de outrora. Eu quero dizer para a igreja, irmãos, que Jesus é o mesmo da igreja de outrora e é o mesmo da igreja de agora. É a falta de oração e jejum. A igreja está aqui, ó, parede, placa e pentecostal, Deus é amor, igreja de oração, de jejum. Mas está faltando muito jejum, irmãos. Está faltando muita oração. Quem crê no poder de Deus? Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Filho de Deus manifestou para desfazer a obra do inimigo. Não se expulse se for com muita oração e jejum. Jesus ali deu um ensinamento para os discípulos. E perguntando hoje, irmão, como é que está a nossa vida de oração?
Como é que está a vida de jejum? A igreja, um crente que ora em jejum, irmão, ele vai ter força de Deus, poder de Deus, vai vir a tentação, ele vai resistir, porque através do Espírito Santo, aí ele usa a palavra e vence Satanás. Mas se ele não tiver em oração e jejum, irmão, como é que ele vai usar a palavra? Como é que ele vai falar? Sai, Satanás. O diabo não vai sair, a enfermidade não vai sair, irmãos. Tem que ter muita oração e jejum quem crê no poder de Deus. Tem que ter e obediência. Nós tem alguém que luta contra nós, irmãos. Quem quer saber o nome dele? João 10:10. Ele luta contra a tua vida espiritual, ele luta contra a vida espiritual da igreja. Agora, se o crente faltar oração e jejum, irmãos, se o crente não estiver cheio do poder de Deus, se ele não estiver cheio da unção, irmãos, tem demônio de enfermidade por aí que ele não consegue expulsar, não consegue, no nome de Jesus, curar as pessoas. Irmão, sabe o que Deus manda dizer? A igreja, nós, vamos jejuar mais e orar mais. Quem crê, dá glória a Deus. Quem crê no poder de Deus. Quem sente uma batalha espiritual, levanta a mão. Está vendo? Nós estamos em batalha. Fica a igreja de pé, mas a vitória é grande. A vitória é grande. Quem crê que a vitória é grande? Então vamos orar, irmãos. Quem lembra tanto que você orava e jejuava? Quem lembra? Está vendo? Quem quer voltar a ser aquele crente de oração e de jejum? Hebreus 13:8. Jesus é o de ontem e hoje eternamente. Tá, irmãos? Vamos orar mais um pouco. Aí nós vamos entregar a revelação. Deus falou para mim ler esse versículo. Ainda não é a mensagem. Para os irmãos verem que alguém falar assim, mas não cai demônio, paralítico não anda, cadê aquele tumor estourando? Deus está na igreja, irmãos. Deus está na igreja, mas para isso acontecer, jejum e oração, santificação, e vai acontecer tudo isso e muito mais. Quem crê, dá glória a Deus. Então levanta a tua mão. Quem quer receber poder de Deus? Ficar em Jerusalém, que do alto seja revestido de poder, irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, esta noite maravilhosa estamos diante da tua palavra. O Senhor disse para os discípulos: esta casta de demônio não se expulsa se não for com muita oração e jejum, meu Pai. Ajuda nós a ser aquele crente do primeiro amor, da oração, do jejum, meu Deus, não só da santificação. Ajuda nós, meu Pai. Ajuda este irmão a buscar, ajuda a igreja a buscar, meu Pai. Ajuda a tua igreja a estar cheia da unção do poder de Deus, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. O inimigo quer confundir a igreja, enganar a igreja. O inimigo quer trazer a vaidade, o pecado. E se o crente não orar, não jejuar, Satanás engana ele. Ajuda nós, meu Pai, está numa vida de oração. Ajuda nós, está numa vida de jejum constantemente. A tua palavra nos fala, meu Pai: se humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele vos exaltará. Meu Deus, ajuda nós, meu Pai. O anjo do Senhor está à nossa volta, ao nosso derredor está o inimigo como leão, buscando a quem possa tragar. Renova a tua igreja, meu Pai. Renova a tua igreja, fortalece a tua igreja. O inimigo já enganou a muitos, meu Pai. Muitos já não estão orando, muitos já não estão jejuando, meu Pai. Muitas pessoas, meu Pai, estão vazias espiritualmente falando, e Satanás já colocou a frieza, o pecado. Aí nesta noite aqui tem os servos e as servas do Senhor, e está buscando o poder do alto do céu. Enche a tua igreja, meu Pai. Dá força para nós jejuar, dê força para nós orar, meu Pai. Dê força para nós buscar a Ti, meu Pai, na madrugada, no jejum. Meu Deus, renova a tua igreja, meu Pai. Fortalece a tua igreja. Vai abençoando o pastor Anderson, a família, o pastor João Araújo, a Marlene, os presbíteros, diácono. Vai abençoando, meu Pai, todos que estão na campanha. Hoje é sexta-feira. Desmancha a macumba contra esta família. Desmancha a feitiçaria agora. Queima, 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 queima todo o mal agora. O poder do teu sangue entrega a vitória. Amém. Pode assentar e bater as palmas bem forte para Deus, irmãos. Quem crê que o poder de Deus está nesse lugar? Vamos